Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje falando do Sermão das Montanhas, o Sermão de Jesus Cristo em forma de parábolas para as pessoas analisar, refletir, pensar e descobrir o qual assunto ele queria colocar na mente da pessoa. A pessoa tinha que pensar direitinho para entender o que Jesus estava transmitindo. Jesus Cristo fez essa pregação para os que estavam interessados. Quem não estava interessado, certamente logo desistia de ouvir ele. Mas quem ouvia um ensinamento daquela forma, tão extraordinário, colocado através de parábolas, começaram a pensar e a refletir nas histórias e descobrir o que Jesus estava falando. Era coisas maravilhosas, profundas e sábias que o povo, quando começou a entender, correram atrás de Jesus e andava multidões e multidões o cercando. Sermões e sermões, não faltava gente para lhe ouvir. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A parábola do fariseu e do publicano. A parábola do fariseu e do publicano, encontrada em Lucas 18, do versículo 9 ao 14, é uma história que Jesus conta para ilustrar a humildade de diante de Deus. Jesus descreve dois homens que subiram ao templo para orar. O fariseu em pé orava por si mesmo, agradecendo a Deus por não ser igual aos outros. Homens, ladrões, injustos, adúlteros, o mesmo como o publicano, ele se orgulhava dos seus jejuns e do dízimo que dava. O publicano nem mesmo ficou à distância, nem usando a levantar os olhos para o céu, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus conclui que o publicano desceu justificado para casa, e não o fariseu, porque todo aquele que se exalta será humilhado. A parábola do fariseu e do publicano nos desafia a refletir sobre as nossas atitudes em oração e nossa postura diante de Deus. Estamos nos aproximando de Deus com humildade e arrependimento ou com orgulho e autossuficiência? Esta história nos chama a uma vida de humildade genuína e dependência da graça de Deus. A parábola enfatiza a aceitação de Deus daqueles que se arrependem sinceramente. Ela nos encoraja a reconhecer a nossa necessidade de misericórdia e, ao nos aproximarmos de Deus com um coração contrito, sabendo que Ele é fiel para perdoar e justificar. A parábola do amigo importuno. A parábola do amigo importuno é encontrada em Lucas 11, do versículo 5 ao 13. É uma história que Jesus conta para encorajar a persistência na oração. Jesus descreve um homem que vai à casa do amigo à meia-noite pedir emprestado 3 pães para oferecer a um visitante inesperado. O amigo, inicialmente relutante, cede pelo pedido. E a persistência do homem. Jesus usa essa parábola para ensinar que, assim como o amigo acabou cedendo à persistência, Deus também atenderá a nossas orações. Quando perseveramos, ele enfatiza que nós devemos pedir, buscar e bater, pois todo aquele que pede recebe, e quem busca encontra, e ao que bate a porta será aberta. A parábola do amigo importuno nos desafia a refletir sobre nossa vida de oração. Estamos sendo persistentes
e confiante em nossa súplica a Deus, esta história nos chama a uma vida de oração perseverante, sabendo que Deus ouve e responde aos nossos pedidos. Além disso, a parábola destaca a bondade e a generosidade de Deus em responder às nossas necessidades. Ela nos encoraja a confiar na fidelidade de Deus e continuar orando com persistência e fé, certo de que Ele cuidará de nós e nos concederá o que precisamos. A parábola dos convidados para o banquete. A parábola dos convidados para o banquete, encontrada em Lucas 14, do versículo 15 ao 24, é uma história que Jesus conta para ilustrar o convite generoso de Deus e a responsabilidade de responder a este convite. Jesus descreve um homem que prepara um grande banquete e convida muitos convidados. Quando o banquete está pronto, ele envia os seus servos para chamar os convidados, mas todos começam a dar desculpas para não comparecer. Um comprou um campo, o outro comprou 5 juntas de boi e o outro se casou. O anfitrião, irado, diz aos servos que vá à rua e aos becos da cidade para trazer os pobres, aleijados, cegos e até os mancos. E quando ainda há lugar, manda os servos pelos caminhos embalados, compelindo-os ao entrar para que a sua casa fique cheia. Jesus conclui a parábola afirmando que nenhum dos que foi inicialmente convidado provará do seu banquete. A parábola dos convidados para o banquete nos desafia a refletir sobre as nossas respostas ao convite de Deus. Estamos aceitando e valorizando o convite para participarmos do reino dos céus? Ou estamos ocupados com as nossas próprias preocupações e prioridade? Esta história nos chama a uma vida de prontidão e gratidão, respondendo o convite generoso de Deus com entusiasmo e compromisso. A parábola enfatiza a inclusão e a generosidade de Deus. Ela nos encoraja a reconhecermos que o convite de Deus é para todos, independentemente da sua conclusão ou circunstância. Somos convidados a participar com alegria o banquete do reino e convidarmos outros para participarmos também. Amigos e familiares domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, essas parábolas nos deixam bem orientados acerca daquilo que precisamos e que pedimos a Deus. E nos ensina a forma de pedir, de insistir e analisar a forma que estamos pedindo. Por exemplo, a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se apresentou como uma pessoa que dava os seus dízimos e que era diferente dos outros homens, se avaliando e julgando o seu próximo, dizendo que era diferente porque dava seus dízimos e oferta e jejuava mesmo até 3 vezes ao dia. Já o publicano não teve nem ousadia de olhar aos céus, apenas batia no peito e reconhecia ser um homem pecador diante de Deus. Mas assim, com a sua humildade e a sua oração de humildade e generosidade verdadeiramente genuína, Deus o recebeu a sua oração e ele saiu para casa justificado. Portanto, temos que analisar como estamos orando e como estamos pedindo a coisa a Deus, sem julgamento, com humildade, sem se exaltar, porque os exaltados, conforme está escrito, serão humilhados.
e os humilhados serão exaltados. E aquele que persiste no pedir da oração como um amigo persistente, ele pediu ao seu vizinho até que foi atendido, mesmo sendo por altas horas da noite. Assim é Deus. Quando pedimos a Deus com fé e persistimos na oração, Deus nos atende. Pode ter certeza disso, meu amigo. Assim, Jesus Cristo, através das suas palavras, nos orienta a como orarmos, como pedirmos e como se comportarmos em oração. Faça isso e Deus lhe abençoará e responderá a sua oração. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!